cidade de Maringá. A justiça determinou 70% da frota nas ruas. Essa decisão que ontem saiu no final da tarde. Mas será que a decisão está sendo cumprida pelo sindicato? Vamos buscar saber essas informações. Acionar o Márcio Gomes, direto da área central da cidade. Alô, Márcio, seja bem-vindo aqui à programação. Bom dia para você. Alô, Juliano, bom dia para você também. Bom dia para todos. Só preciso que você me confirme. Você está me ouvindo bem, Juliano? Muito bem, Márcio. Perfeito, eu te ouço completamente bem. Falamos ao vivo aqui da área central de Maringá, 6h45 da manhã agora. Nós estamos no terminal intermodal, no terminal aqui da cidade de Maringá. A informação ela não é boa para quem acompanha a rádio do Pinga Fogo nesse momento. O Sindicato dos Trabalhadores não está cumprindo a decisão judicial. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho, decidida pela desembargadora em regime de urgência ontem, no final da tarde, determina que a partir de hoje o transporte coletivo circula em Maringá, com pelo menos a metade dos ônibus. 50% dos ônibus deveriam estar rodando agora pela manhã, e a partir das 6h30 da manhã, 70% dos ônibus deveriam estar circulando no que a Justiça chama de horário de pico. Então, das 6h30 da manhã até por volta de 8h30, depois na hora do almoço e no final da tarde também. Então, nesses horários de maior movimento, que é o horário de pico, a determinação do Tribunal Regional do Trabalho é para que 70% dos ônibus da empresa Transporte Coletivo Cidade Canção e da empresa da linha metropolitana a Cidade Verde também circule. 70% dos ônibus. Mas a imagem para quem está agora acompanhando a live aqui da Pinga Fogo FM é essa. Eu vou sair do quadro para vocês terem uma noção. Ó. O terminal está absolutamente vazio, porque o sindicato orientou os trabalhadores a não cumprir a decisão judicial. Eles estão descumprindo a decisão e logo de cara eu já informo para o sindicato e para os motoristas. A decisão da desembargadora prevê multa de R$50 mil por dia, caso eles descumpram essa decisão. E a informação que nós temos é essa, que eles estão descumprindo. Alguns trabalhadores, Juliano, eu falei com alguns pela manhã, eles até estavam se deslocando das suas casas até as garagens da empresa, e houve uma informação do sindicato no grupo deles dizendo: voltem para casa, não vamos cumprir não, vamos peitar a justiça. E os trabalhadores, infelizmente, estão peitando a justiça. A informação é essa. Quem está aqui no terminal, às vezes com a notícia de ontem no final da tarde, início da noite, que os ônibus voltariam, a cena é essa. Eu vim de casa para cá agora, Juliano, e eu passei em alguns pontos de ônibus, e pelo menos 2 eu vi pessoas no ponto de ônibus. Porque a informação é essa, a decisão judicial determina que os ônibus devam circular. Metade dos ônibus em horários normais, e nesses horários de pico, que é das 6h30 às 8h30, depois a partir das 11h30 até por volta de 1 e pouco, é o horário do almoço, e no final da tarde, das 5 da tarde às 7 da noite, os ônibus deveriam voltar a circular por aqui com 70% da frota. Mas o quadro que a gente vê nesse momento aqui no terminal não é esse, não está sendo cumprido. O terminal está absolutamente vazio nesse momento. A única movimentação que a gente tem é na rua paralela aqui na Horácio Racanelo, nas linhas de ônibus metropolitanos. As linhas metropolitanas, que são da Aviação Garcia, elas estão circulando. Agora, do Cidade Verde, os motoristas também foram orientados pelo sindicato a não vir. Isso aí é grave, Juliano. Isso é muito sério, porque, primeiro que o sindicato, ele descumpriu um acordo. Eles estavam em mesa de negociação, o sindicato, o termo que eles usam é quebrou a mesa. Estava em negociação e o sindicato, no papel, ele colocou para a juíza ou para o juiz da audiência que eles não iriam parar, não ia ter greve enquanto a negociação estivesse em andamento. Mas o sindicato simplesmente parou. Vou virar a câmera para quem está acompanhando a gente em live. Vocês vão perceber que atrás de mim passa um ônibus. Esse ônibus é da empresa Aviação Garcia, que é a linha metropolitana. Então, a linha da Aviação Garcia, que é Mandaguari, Marialva, Nova Esperança, esse está passando. Lá no fundo ele para na Horácio Racanelo, tá? Agora nos ônibus, que é da linha municipal, das linhas da TCCC, que passam aqui no interior do terminal,
absolutamente vazio, para surpresa dos usuários que imaginavam que poderiam contar com os ônibus hoje. Retomando, eu disse que é muito grave, porque, primeiro, o sindicato rompeu a palavra, eles tinham apalavrado com o juiz, tinham confirmado que eles não iriam fazer greve enquanto a negociação tivesse em andamento, eles descumpriram isso, que a greve começou ontem, e agora eles estão descumprindo uma decisão judicial. A desembargadora é muito clara quando ela diz, se não cumprir, é 50 mil de multa por dia que o sindicato vai pagar. E os motoristas decidiram peitar a justiça, enfrentar a justiça. Aí eu digo que é complicado, por quê? Porque a partir de agora, a justiça passa a olhar esses motoristas de uma outra forma. A justiça passa a olhar o movimento de uma outra forma, como um movimento que descumpre decisões judiciais, não tem palavra na mesa de acordo, e aí é um pouco complicado essa situação. Para quem está acompanhando a Rádio do Pinga Fogo agora, 6h51 da manhã, tende a ser mais um dia complicado, caótico, para quem precisa do transporte municipal, transporte coletivo, também da linha metropolitana, porque está tudo parado por aqui, viu, Juliano Pinga? Tudo parado nesse momento na área central de Maringá. O Márcio já mostra pra gente as imagens aí, direto do terminal urbano aqui de Maringá. E essa seria, então, a orientação do sindicato. Motoristas não compareçam à garagem, não vamos sair com os ônibus. Mas, Márcio, a decisão da justiça, você não questiona. Decisão da justiça, você cumpre. A justiça determinou, é uma determinação da justiça, 70% dos ônibus precisam rodar. A greve, ela pode continuar, o estado de greve pode continuar, a reivindicação dos trabalhadores pode continuar, a reivindicação do motorista e as negociações, inclusive através e com mediação da justiça, podem e devem continuar? Sim. Mas 70% dos ônibus têm que rodar porque se trata de um serviço essencial para a população. E aí, a orientação do sindicato está sendo o seguinte, não vá para a garagem, fica aí em casa, não vai lá para a garagem, não vamos cumprir essa decisão. A população é prejudicada, o motorista começa a ser prejudicado porque, após uma decisão da justiça como essa, Márcio, depois que o motorista for para as ruas, é ele quem vai ouvir da população, é ele quem vai ouvir do usuário do transporte coletivo. Muitas vezes pô, você tá de palhaçada, né, bicho? A justiça determinou, vocês estão lutando pelo que é direito de vocês, a população, nós todos apoiamos. É direito do trabalhador, do motorista. Agora é o seguinte, a justiça mandou 70% funcionar. E vocês não querem, o sindicato não vai ouvir isso do povo. Porque diretores do sindicato, eles não dirigem ônibus. Aliás, eu nem sei se eles sabem dirigir um ônibus, fazer funcionar um ônibus do transporte coletivo. E eles estão descumprindo essa decisão da justiça. Ontem teve uma audiência, não se chegou a um acordo. Tá bom, não chegou a um acordo, vamos para uma nova audiência. Agora é o seguinte, a justiça determinou. Vocês não chegaram a um acordo, mas 70% dos ônibus precisa rodar. Sabe qual que é o detalhe, Márcio? Só para lembrar a população o seguinte, o transporte coletivo é um serviço essencial. Por mais que você possa não utilizar o transporte coletivo no seu dia a dia, porque você vai de carro, porque você se desloca de motocicleta, é um serviço essencial para boa parte da nossa comunidade. Assim como o atendimento lá na unidade de saúde, na UBS, é essencial. Nem todo mundo procura um atendimento no postinho de saúde, mas tem aqueles que necessitam. E se eles estiverem sem o atendimento também? Esse é um comparativo. Às vezes tem gente que pensa que é pesado, mas não. É pela necessidade de cada um. E se alguém da família do motorista precisar agora
procurar, por exemplo, um atendimento de saúde, mas lá na UPA não tiver atendimento, porque na UPA estão de greve. Não tem atendimento nenhum. E a orientação daí ao sindicato, servidores lá da saúde da UPA não vão. A UPA está fechada, não tem ninguém para trabalhar. E aí, como é que faz? Você vai ficar sem o atendimento? Mas o sindicato, ele tem o plano de saúde. O sindicato, ele procura o hospital particular, ele se vira, ele não está nem aí. Mas e o motorista? A família do motorista? Será que ele tem esse benefício que diretores do sindicato que não querem cumprir essa decisão, querem fazer esse pampeiro mesmo, que a intenção deles é fazer a muvuca, é fazer o circo pegar fogo e o palhaço morrer queimado. E aí? É decisão da justiça. Aprendi que decisão se cumpre, não se questiona, Márcio. Pois é, Juliano, eu já vou terminar de concluir o que você está falando aí, eu concordo plenamente contigo. Eu vou tentar pegar com imagens aqui, para quem está na live, quem está ouvindo a Pinga Fogo FM, nós estamos ao vivo com imagens, inclusive direto aqui do terminal. Você estava falando, eu estava percebendo aí, e concordo contigo, mas é só uma observação, tá? Está me chamando a atenção, que eu estou bem aqui dentro do terminal, e, eu vou tentar virar aqui para o pessoal ver. O que está me chamando a atenção é o movimento agora de manhã de vans. Não sei se está sendo possível perceber, mas lá perto da esquina, aqui tem mais uma van, muitas vans transportando pessoas. E ali, olha lá, uma van, eu não sei, deixa eu tentar chegar mais perto lá, Juliano, uma van carregada de pessoas aqui, não sei se o meu sinal vai cortar, mas uma van carregada de trabalhadores. Eu vejo que são trabalhadores porque eles estão com coletes, Não sei se está dando para ver aí, Juliano. Você consegue me posicionar? Está dando para observar na imagem ou não? Dá para observar sim, viu, Márcio? A imagem em tela cheia dá para a gente observar na área central de Maringá, sim, esse movimento das vans. E está tendo muito aqui. Eu vi aqui, acho que é a quinta ou sexta van que está passando, e muitos ônibus também, que são ônibus, que seriam ônibus de turismo, vamos dizer assim, circulando. Isso aqui é movimento de empresas, tá? Empresas que estão achando alguma alternativa para que seus trabalhadores possam ir para o trabalho. Isso, Juliano, já está afetando o comércio. Tá? Ontem nós tivemos contato com pessoas ligadas ao comércio. O comércio ontem eles já perceberam claramente no primeiro dia de greve que a greve está afetando o comércio. Tá? O movimento das lojas caiu e não é normal isso. Nós estamos na semana de pagamento, vamos dizer assim. Então o dinheiro tinha que estar circulando no comércio. Isso já impactou imediatamente o comércio. Isso dificulta grandes empresas. Eu estou falando contigo que está passando mais uma van de turismo aqui. Então, assim, são empresas tentando achar uma solução para o problema. Ontem eu soube de uma rede de supermercados que está pagando aplicativo para os trabalhadores irem, porque não tinha caixa para abrir o mercado. Então, assim, isso está sério, isso é grave. E aí, Juliano, até pegando a carona no que você disse, você descumprir uma decisão judicial é muito perigoso, é extremamente perigoso. Sabe por quê? Porque, primeiro, que tem a multa. Só que a gente sabe, essas multas também, se o sindicato tivesse realmente que pagar multa, eles não iam peitar a justiça do jeito que eles fizeram hoje. Tá? Porque essa história de que não, eu não posso fazer nada, é o trabalhador que quer parar, essa história não convence juiz nenhum. Nem eu, que sou tonto, eu me convenço com essa história de que a culpa não é do sindicato, a culpa é do trabalhador que não quer vir. Isso é conversa fiada, isso é balela, todo mundo sabe disso. Só que aí gera, Juliano, uma outra situação. Tá? Primeiro, a gente precisa deixar bem claro o seguinte, o trabalhador, o motorista do transporte coletivo, o ônibus que eu tinha mencionado, olha lá, o pessoal da live está vendo, vários ônibus desses circulando pela cidade. Por quê? Porque as empresas estão tendo que arrumar uma forma de os seus funcionários virem. Agora tem um detalhe, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta adicional? Quanto é a alocação de um ônibus como esse aqui que nós vimos de grande porte para uma empresa? Quanto custa? Isso aí quem vai tirar? Isso aí vai acabar saindo do bolso do próprio trabalhador. Né? Mas voltando, é uma questão que a gente precisa primeiro colocar uma coisa. O funcionário, e agora quem está falando não é o repórter, quem está falando é o funcionário. Eu sou seletista, tá? Eu sou funcionário da rádio, eu sou funcionário da produtora do Juliano,
eu sou funcionário, tenho dois registros na carteira. Eu sou funcionário registrado em carteira, há mais de 10 anos aqui com a equipe do Pinga Fogo em Maringá. Quem está dizendo é o funcionário, tá? O funcionário, Juliano, ele tem todo o direito de reivindicar melhorias. Os trabalhadores da TCC, eles têm todo o direito de querer ganhar mais, eles têm todo o direito de lutar pela intrajornada menor. Ele trabalha, por exemplo, 3 horas na parte da manhã, aí o restante das 4 horas que ele tem que trabalhar no resto do dia, eles escalam ele para daqui 4, 5 horas terminar a jornada. Isso quebra o dia do cara, a gente entende isso também, mas do outro lado, a gente entende a empresa que não consegue contratar funcionários, mas vamos lá, eu dizia que o funcionário, ele tem direito de reivindicar melhorias, ponto. Isso é um caso, isso a gente concorda, não discordamos do funcionário. Porque a partir do momento que o funcionário ele não cumpre o acordo na mesa de negociação, a partir do momento que o funcionário ele descumpre uma decisão judicial, ele descumpre uma decisão da Justiça do Trabalho, a greve passa a ser olhada com outros olhos. Essa paralisação passa a ser olhada com outros olhos. E o motorista é que vai pagar. Você está certo. Ninguém vai cobrar do cara do sindicato, porque ele anda com a caminhonetona dele, com o vidro fechado, ninguém sabe nem quem ele é. Agora, o trabalhador que vai dar cara a cara com o usuário do transporte, esse vai enfrentar o usuário daqui a pouco. Esse vai ter que ouvir poucas e boas da população, porque ele está ferrando com a vida de todo mundo. O direito dele é legal, ele tá na lei, ele tem direito de batalhar por algo melhor, é direito dele. Agora, ele não pode fazer desrespeitando a justiça e prejudicando o povo. Porque o que está acontecendo hoje aqui é um desrespeito à justiça, eles estão peitando a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. E aí toda a luta do trabalhador, o sindicato está jogando na lata do lixo, porque a partir de agora a greve passa a ser olhada como uma greve criminosa, porque está contra a lei, está contra a justiça, viu, Juliano Pena? Acaba se tornando, não digo ilegal, mas da forma que está sendo feita hoje, porque a decisão, na verdade, Márcio, a decisão da justiça, a ordem judicial, né, vamos ao termo que é correto, é ordem judicial. Era para que a empresa, ela cumprisse, aliás, os sindicatos, os motoristas voltassem ao trabalho de forma imediata. Imediata era ontem ainda, no começo da noite, que voltasse a funcionar o transporte coletivo. 70% nos horários de pico, horários determinados, e pelo menos 50% nos demais horários. Só que essa ordem judicial para cumprimento de forma imediata, ela não está sendo cumprida pelo sindicato. O sindicato está orientando os motoristas a não ir para a garagem, tá? Alguém pode dizer, mas será que o motorista quer ir? Dá para entender que no dia da votação pela greve, Márcio, não foi unanimidade a greve cruzar os braços 100%. Eu tenho certeza que pelo menos aqueles que não votaram a favor da greve, eles queriam hoje estar cumprindo a sua escala de trabalho, cumprindo aí o seu horário para atender a população e mesmo assim continuando reivindicando aí o reajuste dos salários, a questão do plano de saúde e outros mais, como essa questão da intrajornada também. Então, da totalidade, podemos dizer que praticamente 1/3 dos trabalhadores, eles não aprovaram cruzar os braços. Eles não queriam parar, queriam continuar sim reivindicando esses seus benefícios, mas sem parar. E principalmente agora com uma decisão judicial que eles não estão cumprindo, mas por uma orientação do sindicato, que a gente sabe bem como tá, Márcio. Pois é, Juliana, por mais que o trabalhador ele queira vir trabalhar, como você disse, nós tivemos trabalhadores que votaram contra a greve, porque entendem que não é hora de fazer greve. Esses trabalhadores, como é que eles vão enfrentar os companheiros? Como é que vai para o enfrentamento? Nós estamos lidando com um sindicato que é absolutamente truculento. Tem o diretor do sindicato que ele trata o funcionário dando de dedo na cara. Então como é que você vai encarar? Ah não, eu vou pegar o ônibus, eu vou sair, vou desrespeitar, e aí é complicado.
Para quem está na live, ô Juliano, o pessoal está acompanhando a gente por live também. Eu estou bem no cruzamento aqui da Erval com a Tamandaré, para que a nossa audiência, o nosso público possa entender. Ó, mais uma van, que eu disse ali, eu vou posicionar a câmera aqui, bem no cruzamento. Por quê? Porque eu estava falando contigo que a quantidade de vans e de ônibus passando por aqui me chamou a atenção. Isso aí não é que, não, lá, tá vendo? Todo mundo dá um jeito, todo mundo consegue resolver o seu problema de alguma forma. Não é isso, é que isso aqui custa. Vai custar para o trabalhador, custa para o empresário, isso aí vai dificultar a vida de todo mundo. Né? Isso aí são medidas paliativas que estão tentando encontrar para poder fazer com que o trabalhador consiga ir para o trabalho, porque é mais um dia, é uma sexta-feira, que a gente começa o dia com o sindicato peitando a justiça. O sindicato não está nem aí porque a decisão da desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho e está peitando. O sindicato deve ter muito dinheiro, porque 50 mil por dia de descumprimento, isso aqui já está descumprindo. Hoje o sindicato já foi condenado a pagar 50 mil, porque eles estão descumprindo a decisão judicial. E aí é perigoso para o trabalhador que a gente repete, tem todo o seu direito de lutar, de batalhar, só que a partir do momento que descumpre o que a lei fala, aí é complicado, porque as pessoas passam a ter um outro olhar. Tá? Aí, Juliano, eu entendo assim, eu posso estar errado, é só uma opinião agora, não é uma informação, é uma opinião. Tá? Toda a legalidade que o movimento tinha, toda a justiça que o movimento pudesse ter, agora as pessoas ignoram. E passa a entender o seguinte, eles estão descumprindo a lei, eles estão peitando a justiça. E não pode peitar a justiça. Eu não posso peitar a justiça. Se a justiça mandou, eu cumpro. E aqui, os trabalhadores que até agora estavam no seu direito, eles estão indo contra a lei, estão indo contra uma decisão judicial. Aí é perigoso isso. A justiça, Juliano, a desembargadora determinou para hoje, 4 da tarde, uma nova rodada de negociação. Eu acho que tinha que ter sido mais cedo. A cidade está um caos, já agora pela manhã, agora é 7h07, essa audiência devia estar acontecendo agora no primeiro horário da justiça. Aí marcaram para as 4 da tarde, está errado também, tem que decidir logo isso, que não dá a gente ir para o final de semana sabendo que segunda-feira os ônibus de novo não vão circular, Juliano Pega. Pois é, Márcio, você mencionou bem a legalidade, porque o trabalhador pode, e a gente precisa entender que há o direito de greve, há esse direito de greve. Só que essa mesma justiça que ela permite você estar em estado de greve é a mesma lei que obriga hoje 70% da frota estar rodando no horário de pico, no horário de maior movimento. E aí é o seguinte, aí vai perdendo acaba perdendo essa moral, podemos dizer assim, porque é o seguinte, como que eu posso dizer para todo mundo que eu estou protegido pela lei, sendo que eu não cumpro essa mesma lei? Como que eu posso falar que a lei deve ser cumprida por esse, sendo que eu não estou cumprindo a mesma lei? Então os motoristas têm que ficar atentos a isso, tá? O sindicato é que é multado, o sindicato e quem comanda o sindicato não paga com o dinheiro deles. Paga com o dinheiro dos motoristas. E será que o motorista que nos acompanha nesse momento, e aqueles que nos acompanham, será que ele concorda, Márcio, de que tem que descontar do salário dele a contribuição sindical para pagar multa por ficar de braço cruzado? Só isso? É um dia sem trabalhar hoje, toda aquela minha contribuição sindical vai para pagar a multa. E não só pagar multa, né? Pagar mordomia também de quem comanda o sindicato. Será que isso é legal será que isso é bacana para o motorista? Enquanto ele reivindica um pouquinho de reajuste, a contribuição que é descontada lá do salário dele, ser repassado para o sindicato sustentar a mordomia de quem comanda e pagar multa por descumprimento de decisão judicial, Márcio? Será que o motorista acha que isso é legal, é bacana? Eu acho que não, viu, Márcio? Eu também acho que não, viu, Juliano? Eu também acho que não. Eu conversei agora há pouco com um motorista, que é ouvinte aqui da rádio, e ele votou a favor da greve.
Ô, Márcio, eu votei a favor da greve. Daí ele me perguntou, falou, vocês que estão na imprensa, a orientação é para a gente não ir trabalhar. Isso aí pode vir no meu CPF. Então, os motoristas, eles também estão com medo. A orientação deles é não vir trabalhar, por isso que o terminal está vazio, por isso que os ônibus não saíram da frente das empresas, e tem uma estratégia aí. Hoje, não vai ter aquele movimento que nós vimos ontem, na frente das garagens. Por quê? Porque se o motorista está lá e ele não vai trabalhar, a justiça pode identificar ele. A empresa pode tirar foto dele e falar, esse aqui é o fulano de tal, ele está na frente da empresa e não entrou para cumprir a decisão judicial. Aí é um problema. Então, o sindicato está colocando os trabalhadores numa fria, que até agora há pouco estava toda a população pensando assim, poxa, precisa ser valorizado um pouco mais o trabalhador. Porque é trabalhador, a gente sabe. Ô, Juliano, eu não sei você, eu tenho pavor de dirigir no trânsito de Maringá. Agora, você imagina você dirigir um ônibus lotado no trânsito da cidade. Não é fácil, não é fácil. Por isso a gente não tira o direito do trabalhador de reivindicar. Ponto. Agora, reivindicar, peitando a justiça, descumprindo decisão judicial, aí é uma outra situação. Aí sai a greve de uma questão justa para ser uma questão ilegal. E aí, amigo, é complicado, porque você tem que lidar com a opinião pública. Tá? Eu estou vendo aqui, agora há pouco vocês viram uma senhora descendo aqui de uma moto, e ela foi caminhando aqui, eu estou vendo ela lá longe, ela está tentando entender o que está acontecendo, porque certamente saiu de casa com a notícia de ontem à noite, de que hoje os ônibus iam estar rodando. Mas agora a gente percebe que está tudo vazio, o ônibus não está circulando, a decisão judicial não está sendo cumprida. Até quando? A gente não sabe. E o sindicato deve estar com bastante dinheiro, porque 50 mil por dia é a multa. E eles já vão ser multados nesses primeiros 50 mil, porque não estão cumprindo. É mais um dia complicado para o trabalhador aqui em Maringá, trabalhador que depende do transporte coletivo na cidade, porque por aqui está tudo parado e não tem previsão de quando vai voltar e se vai voltar também, viu, Juliano? Pois é, viu, Márcio? E a gente sabe que a orientação do sindicato está sendo essa, porque os motoristas não vá para as garagens, para que eles não compareçam às garagens, né? Nessa manhã de sexta-feira. Agora, mais um dia desse caos no trânsito, mais um dia do usuário sendo prejudicado por conta do transporte coletivo e um dia em que se descumpre uma ordem da justiça que é tão importante. A decisão da justiça é: querem continuar em greve? Continuem. Vão continuar a negociação? Vamos continuar, porque tem uma audiência a ser realizada hoje durante a tarde, por volta das 4 da tarde, mais 70% da frota tem que rodar. Então vocês querem continuar lutando pelos seus direitos? Vão continuar, mais 70% tem que estar rodando, tem que estar funcionando. E olha, com essa decisão judicial, Márcio, vale lembrar o seguinte: essa decisão judicial de hoje não sendo cumprida, o motorista pode ter descontado no pagamento dele, porque é ordem da justiça. É ordem da justiça que ele cumpra o seu horário, a sua jornada de trabalho, mesmo lutando por mudanças, por melhorias, mas é uma ordem da justiça e ele pode ter descontado. E aí, o sindicato vai bancar o salário do motorista? Não vai, né, Márcio? Juliano, o sindicato não vai bancar nem o emprego do trabalhador. Que vale lembrar o seguinte: nós estamos falando de uma empresa particular. Tá? Eu, enquanto funcionário do Juliano, da empresa Pinga Fogo, se eu descumpro qualquer norma ou se eu desagrado, né, os meus patrões, eu corro o risco de ser demitido. Né? E essa questão aí do sindicato, eles colocam todo mundo em fria. Por quê? Porque a partir do momento que a empresa perceber quem está organizando e quem está prejudicando no entendimento da empresa, lógico, né? Se eles imaginarem que o trabalhador está prejudicando a empresa, quando acabar a greve, esse trabalhador pode ser mandado embora, porque é uma empresa particular. É uma empresa particular. O sindicalista, ele não pode ser mandado embora. Aliás, o sindicato aqui parece ter cargo vitalício, na verdade, né? Porque o presidente do sindicato, ele está como presidente desde a época que os ônibus eram feitos de madeira ainda, porque ele está há décadas lá. Agora colocou o filho
que toca todas as negociações. E o filho, parece-me, que colocou o filho como advogado também. Então virou uma empresa familiar. Eles não podem ser demitidos. Eles não podem. A empresa tem que ficar pagando eles, por quê? Porque eles são do sindicato. Agora, o motorista que acaba peitando a justiça hoje, ele coloca o dele na reta. Desculpa a realidade, mas essa é uma verdade. E o sindicato não vai aguentar ele depois, não vai segurar, bancar ele. Então, é um risco que se coloca. Mas não vamos pensar assim. Não vamos pensar assim. Vamos pensar que eles vão entrar no entendimento. Só que aí tem que ter o bom senso também por parte dos trabalhadores. Porque hoje eles romperam essa barreira, Juliano. Eles romperam. Até agora, tinha muita gente defendendo os trabalhadores, porque eles são trabalhadores, cara, são trabalhadores, eles só estão buscando algo melhor para a vida deles. A população, até um certo ponto, entendia, mas hoje, a partir do momento que eles descumprem uma decisão da justiça, que mandou 50% dos ônibus durante todo o dia e nos horários de pico 70%, e eles colocam 0 ônibus na rua, aí já muda um pouco o diálogo, já muda um pouco o ponto de vista que o povo passa a ter da greve. A greve que tinha tudo para terminar com benefícios para os trabalhadores, pode terminar de uma forma complicada e traumática para eles, porque o povo não está satisfeito, ainda mais sabendo que a lei ou a justiça não está sendo cumprida, viu, Juliano? Exatamente. E quando a decisão, a ordem judicial não é cumprida, aí a situação começa a ficar bem mais complicada. O Márcio, eu vou voltar com a sua participação daqui a pouquinho para a gente falar um pouquinho mais desse segundo dia de greve. Segundo dia de greve no transporte coletivo, com as audiências de conciliação acontecendo. Até agora não houve aí acordo, uma outra marcada para as 4 horas da tarde, porém, uma sexta-feira que ela começou com essa ordem judicial de que pelo menos 70% da frota deveria estar rodando nos horários de pico. E isso não a partir da meia-noite de hoje, tá? Isso desde ontem, no começo da noite, já que a decisão da Justiça era uma decisão para se cumprir de forma imediata. E o sindicato sabe muito bem disso, Márcio. Eles sabem, e qualquer coisa o diretor pode perguntar para o filho dele, que é o diretor, que é o advogado do sindicato, eles sabem como é que funciona essa história, é decisão judicial, já tinha que estar rodando. E aí, Juliano, coloca todo mundo numa situação complicada. Ontem o próprio prefeito de Maringá, o Silvio Barros, ele concedeu uma entrevista coletiva dizendo, olha, nós estamos tentando ajudar, a prefeitura está tentando ajudar nas negociações, só que tem que ter, do outro lado, tem que ter um bom senso também. Não adianta, a gente estar numa negociação, só que a gente faz a proposta e do outro lado o cara simplesmente levanta da mesa, quebra a mesa e vai embora. Então tem que ter os dois lados também. A gente continua aqui e assim, o movimento está frenético aqui, ô Juliano. Dentro do terminal está tranquilo, mas do lado de fora, muita gente, e como eu sou observador, e eu percebo o seguinte, uma prática muito comum hoje aqui em Maringá está sendo a carona. Parou um carro aqui agora há pouco, e desceram várias pessoas, e aí aqui na esquina cada um espalhou, cada um foi para um canto. Então, é um dando carona para o outro, porque como é que faz? Pergunta, Juliano, como é que faz, por exemplo, quem mora no Ouro Verde, que é um bairro mais ao fundo lá de Sarandi, e a pessoa trabalha no centro de Maringá, ou no Parque Industrial, na saída lá de Maringá, porque é o outro lado da cidade. Como é que essa pessoa vem trabalhar se ela não tem um carro? Ah, Márcio, mas hoje quase todo mundo tem carro e tem moto. Tá bom, mas vamos lá. Se a pessoa, Juliano, de repente, todo mês, ela recebe o cartão, o vale transporte da empresa. Não é todo mundo que tem a grana para poder pagar um aplicativo, que hoje está bem caro. Não é todo mundo que, às vezes, tem combustível no carro ou na moto. Às vezes a pessoa, gastei o dinheiro, porque eu não contava com esse gasto de ter que ir para o trabalho de carro. É a realidade do trabalhador também, que às vezes não está sendo observada. E aí cada um tem que se virar de um jeito. Cada um tem que se virar de um jeito. E hoje todo mundo achava, poxa, até que enfim, amanhã vamos ter um dia mais tranquilo. Eu entrei no ar hoje pela manhã, 6 da manhã, no programa do Oliveirinha, dizendo isso. Oliveirinha, 6h30 começa o horário de pico, então os ônibus provavelmente vão sair
das garagens, até orientava o seguinte: eu só não sei dizer qual ônibus que vai rodar. Assim que eu terminei a minha ligação no programa do Oliveirinha, eu recebi várias mensagens de motoristas dizendo: a orientação é para a gente não ir para a garagem não, então não vai rodar. Eu saí correndo de casa, vim aqui para o terminal, porque vim constatar que realmente não tem ônibus rodando na cidade. Eu continuo por aqui, Juliano, está atrás de outras apurações, eu estou fazendo alguns contatos, estou vendo que está pipocando meu celular de muitas mensagens aqui, e a gente vai atualizando a audiência da Pinga Fogo FM. Combinado? Precisou? Eu estou por aqui, é só me chamar. Beleza, Márcio, obrigado aí pela sua participação direto do terminal aqui de Maringá, falando sobre a greve, a paralisação no transporte coletivo aqui de Maringá. A decisão da justiça de ontem, no comecinho da noite, tá? É de que nós deveríamos ter circulando hoje em Maringá, aliás, ontem ainda durante a noite, mas principalmente hoje aqui em Maringá, deveríamos ter pelo menos 70% da frota rodando em horário de pico. E pelo menos 50%, pelo menos a metade dos ônibus rodando nos demais horários aqui em Maringá. Mas essa decisão não está sendo cumprida pelo sindicato, tá bom? Então nós temos aqui, essa questão da multa, R$50 mil por dia de não cumprimento. Olha, horário de pico considerado pela justiça na decisão entre 6h30 e 8h30 da manhã, 11h30 e 1h30 da tarde e entre 5 da tarde e 7 horas da noite, sob essa pena de multa diária a ser aplicada. Mas essa decisão não está sendo cumprida pelos motoristas, mas devido a uma orientação do Sindicato dos Motoristas aqui na cidade de Maringá. Márcio, você tem mais alguma informação para nos repassar, para nos atualizar aí antes da gente seguir com a programação por aqui, Márcio? Ô, Juliano, a gente só está agora no aguardo também, junto com relação à empresa, para ver se a empresa vai tentar ou não antecipar essa discussão que está marcada para as 4 da tarde. Às 4 da tarde é no final do dia, não é? E vale lembrar, a empresa ontem, essa decisão da justiça é que a empresa protocolou uma representação contra o movimento. Isso é o dissídio coletivo. A empresa protocolou na justiça porque a empresa entende. Oxe, nós estávamos em negociação, o juiz estava junto, e aí eles decidiram fazer a paralisação. Então a empresa protocolou essa ação, e essa decisão da juíza é uma medida liminar, ou seja, ela não analisou tudo ainda, e liminarmente ela decidiu, é para voltar os ônibus, que é serviço essencial, tem que voltar, só que há o descumprimento. Então aí já tem algo mais grave. E aí, como já estava agendada essa audiência de hoje, 4 da tarde, a juíza manteve. Só vou tentar agora um contato com a empresa para ver se eles vão tentar antecipar essa discussão ou vai ficar para a tarde de hoje, que aí é mais um dia inteiro sem o transporte coletivo de passageiros. Juliano Pinga. Obrigado, então, pelas informações, viu, Márcio? Qualquer novidade, volte a nos acionar aqui na programação da Pinga Fogo FM 91,5. A gente segue falando a respeito deste assunto por aqui. Agora são 7h23. Exatidão, credibilidade, firmeza.